Olá! Agora vamos tratar de um assunto extremamente importante para nós brasileiros. No curso de História da FAEL, você irá entrar em contato com uma gama variada de conhecimentos a respeito da história de nosso país. Isso lhe dará subsídios, isto é, ferramentas para que compreenda o processo de construção da nossa nação, que foi longo, demorado, repleto de conflitos, mas também de belas conquistas. No curso de História abordaremos as disciplinas de História do Brasil colonial, referente aos primeiros anos de conquista do Brasil pelos portugueses. A história do Brasil monárquico independente, que trata dos principais fatos e processos ocorridos a partir de 1822, que é o marco de independência do Brasil. Você também irá estudar a disciplina de História do Brasil contemporâneo, que enfocará principalmente o período de constituição da República Brasileira, com seus conflitos, golpes de Estado e alternância de presidentes. Acreditamos que a formação que o curso de História lhe possibilitará aprimorar seu espírito crítico e lhe dar segurança ao transmitir esse conhecimento em suas aulas futuras e em seus estudos. A história do Brasil não se inicia com a chegada dos europeus na América. Seu início ocorre muito antes, pois antes desse acontecimento já havia milhares de indígenas que habitavam o território brasileiro, cujos ancestrais haviam chegado aqui há 26 mil anos. Na disciplina de História e Cultura Indígena, você irá estudar sobre as populações indígenas que habitam o território brasileiro. Irá verificar, por exemplo, que segundo o IBGE, há aproximadamente 230 povos indígenas no Brasil, os quais somam 896.917 pessoas. No entanto, apesar de serem reconhecidos como indígenas, cada povo tem seu próprio estilo de vida, sua cultura e seus hábitos. Muitos aspectos podem variar de uma aldeia para outra: as casas, as danças, os instrumentos musicais, as armas, o modo de se cultivar a terra. Cada povo indígena tem seus próprios saberes a serem passados de geração para geração. Outro aspecto fundamental para compreendermos a história do Brasil foi a escravidão, que durou aproximadamente 350 anos. Essa instituição é uma das bases do estudo da história do Brasil. A mão de obra dos africanos escravizados ajudou a erguer fazendas inteiras, enriqueceu muitos donos de engenho e membros da elite brasileira e lusitana. Só para você ter uma ideia, em 1850, aproximadamente 50% da população brasileira era escrava e de origem africana. Era na África que ocorria a primeira preparação do escravo para ser vendido. Depois de capturado lá, ele recebia um tratamento à base de óleos e alimentação adequada para melhorar sua aparência e elevar o seu preço. Normalmente, antes do embarque para a América, os escravos eram batizados como cristãos. Veja uma imagem do artista Jean-Baptiste Debré sobre o mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, onde os escravizados eram expostos à venda. Posteriormente, esse local se tornou um importante sítio arqueológico, chamado de Sítio do Cais do Valongo e da Imperatriz. Observem na imagem de hoje, veja que estado ele se encontra. Antes de serem vendidos, esses escravos embarcavam nos navios negreiros, onde viajavam acorrentados no fundo do convés. Muitos deles morriam durante a viagem, afinal as condições eram péssimas, com alimentação ruim, falta de espaço e doenças. Recomendo o filme Amistad para aqueles que se interessam pelo assunto. Aproximadamente, a partir de 1550, chegaram os primeiros navios negreiros no Brasil. Dessa data em diante, aproximadamente 4 milhões de africanos chegaram ao nosso país. E a escravidão aqui permaneceu durante muitos séculos, chegando ao seu fim somente em 1888. A imagem que você vê é de 1860. Ela representa uma senhora e seus capatazes escravizados. É apenas uma amostra da relação a que aqueles imigrantes africanos estavam sujeitos. Outro assunto que desperta bastante o interesse dos historiadores e estudantes da área são as décadas de 1950 a 1970 no Brasil, incluindo a ditadura militar e a cultura dos anos 60. O início dessa década foi um período de grande euforia nacional, em razão de o país estar vivenciando um grande crescimento econômico.
Essa estabilidade econômica se refletia em vários setores da nossa sociedade. Por exemplo, no mundo do esporte, em 1958, a seleção brasileira do futebol finalmente se tornou campeã mundial. Na música, o destaque foi para o surgimento da bossa nova. Esse novo ritmo musical teve grande projeção internacional. João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell encararam o mundo com músicas como Chega de Saudade e Garota de Ipanema. No ano de 1964, ocorreu um grande evento da história nacional, o golpe que levou os militares ao poder. Também possibilitou que ocupassem diferentes órgãos públicos das principais cidades do país. A partir desse ano, as autoridades militares do país passaram a prender políticos, estudantes, sindicalistas e intelectuais. A ditadura militar foi responsável pela supressão total dos direitos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, havendo preso e torturado um grande contingente de brasileiros. Vários segmentos lutaram contra toda essa opressão, incluindo os estudantes da UNE. Muitos artistas, como Geraldo Vandré, Chico Buarque, além dos grupos de teatro e do cinema, buscavam tecer várias críticas contra a ditadura, apesar da grande censura que havia naquela época. Grandes e belas obras nasceram nesse contexto com uma expressão de um grito de liberdade. Bom, pessoal, nessas aulas introdutórias contemplamos de maneira breve algumas das questões que serão tratadas em seu curso de História. Eu espero que tais aulas tenham despertado seu interesse pelo que está por vir. Estou certa de que você fez a opção ideal para você. Muito sucesso em sua caminhada e conte sempre conosco.